Você sabia que existe um território no Oriente Médio, com apenas 365 km², que guarda segredos de uma história milenar e é considerado o epicentro de um dos conflitos mais antigos e complexos do mundo? Sim, estamos falando da Faixa de Gaza. Uma região que já foi palco de grandes civilizações e impérios, e que hoje se encontra no centro das tensões geopolíticas globais. Mas como a Faixa de Gaza chegou a ser o que é hoje? Qual é a história por trás desse pequeno pedaço de terra que tem sido disputado ao longo de milênios? Prepare-se para uma verdadeira aula de história, política e cultura. Vamos explorar a fundo o passado, o presente e os possíveis desdobramentos futuros desse território que já foi uma encruzilhada de impérios e hoje é sinônimo de um dos maiores desafios humanitários e diplomáticos da nossa era. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa viagem fascinante pela história da Faixa de Gaza. A história da Faixa de Gaza começa muito antes dos conflitos modernos que a tornaram mundialmente conhecida. Estamos falando de uma terra habitada há milhares de anos. Registros arqueológicos indicam que a área já era ocupada por volta de 4000 a.C., quando servia como uma fortaleza egípcia. Nessa época, Gaza já tinha uma importância estratégica, pois era uma das principais rotas comerciais entre o Egito e o Oriente Médio. No entanto, essa terra, que aparentemente seria apenas mais uma região no vasto território antigo, se destacou pela sua localização. Gaza se situava numa das rotas mais importantes do mundo antigo, ligando continentes e civilizações. Não era só o comércio de especiarias e mercadorias que passava por ali. Ideias, culturas e religiões também circulavam por essa via. Quando os egípcios cederam seu controle sobre a área, Gaza foi ocupada por povos cananeus, e mais tarde, pelos filisteus, que tornaram Gaza uma de suas principais cidades. O que talvez seja mais curioso é que os filisteus, mencionados frequentemente nas escrituras bíblicas, foram grandes oponentes dos antigos israelitas. É aqui que o conflito entre esses dois povos começa a se desenhar, trazendo os primeiros vestígios de um embate que duraria milênios. Nos séculos seguintes, Gaza foi conquistada por impérios poderosos, como os assírios e babilônios, sempre vista como uma peça estratégica em suas expansões territoriais. Depois, a região caiu nas mãos dos persas, que a governaram até a chegada de um dos líderes militares mais emblemáticos da história, Alexandre, o Grande. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande, marchou para Gaza. O que ele encontrou foi uma cidade bem fortificada, que ofereceu forte resistência. Após 2 meses de cerco, Alexandre conquistou Gaza, mas foi implacável em sua vitória. Ele executou seus defensores e escravizou os habitantes. A partir dessa vitória sangrenta, a cidade foi reocupada com colonos gregos, marcando o início da era helenística. Durante esse período, Gaza prosperou como um centro de comércio e cultura grega. Essa influência helenística deixou marcas profundas na região, desde sua arquitetura até seus costumes. No entanto, esse não seria o fim das conquistas estrangeiras. Quando o Império Romano se expandiu para o Oriente Médio, Gaza foi incorporada ao seu território. Sob o domínio romano, Gaza floresceu ainda mais. A cidade se tornou um próspero entreposto comercial, com rotas que ligavam o Egito, o Mediterrâneo e o Oriente Médio. As construções romanas e os estádios para esportes como luta livre e boxe são apenas alguns exemplos de como Gaza era integrada à vida cultural do Império. No entanto, a ascensão do cristianismo no Império Romano trouxe profundas mudanças para a cidade. Gaza, que até então era uma cidade pagã, foi lentamente convertida ao cristianismo durante o período bizantino, especialmente sob o governo do bispo São Porfírio, entre os anos de 395 e 420 d.C. No século VII, a expansão árabe-muçulmana chegou à Palestina, e Gaza foi uma das primeiras cidades a ser conquistadas. Para os muçulmanos, Gaza tinha um valor simbólico. O bisavô do profeta Maomé, Hashim ibn Abd Manaf, viveu e foi enterrado em Gaza, o que ajudou a preservar a cidade durante a conquista islâmica. Sob o califado Rashidun, Gaza se tornou um centro cultural e religioso importante no mundo islâmico. A cidade prosperou sob o domínio islâmico, com o árabe substituindo o grego como a principal língua falada e as mesquitas substituindo as antigas igrejas e templos pagãos. Gaza se tornou uma encruzilhada de peregrinos e comerciantes que viajavam de ir para Meca e Medina. Esse cenário de prosperidade islâmica durou séculos, até a chegada das cruzadas. Durante as cruzadas, Gaza foi uma fortaleza disputada entre os cristãos e os muçulmanos. Em 1100, os cruzados conquistaram a cidade e a transformaram num importante centro militar. No entanto, essa conquista foi relativamente breve, já que em 1187, Saladino, o grande líder muçulmano, reconquistou a cidade e destruiu as muralhas construídas pelos cruzados.
Após o fim das Cruzadas, Gaza foi absorvida pelo Império Mameluco e, mais tarde, pelo Império Otomano em 1516. Durante o período otomano, Gaza viveu uma nova era de estabilidade e prosperidade. O comércio floresceu, e a cidade se tornou um importante centro cultural e religioso no sul da Palestina. Mas essa estabilidade foi interrompida no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial e a subsequente derrota do Império Otomano. Gaza, assim como o restante da Palestina, foi colocada sob o mandato britânico, conforme decidido pela Liga das Nações em 1920. Esse período marcou o início de grandes mudanças políticas e sociais na região, com o aumento significativo das tensões entre árabes e judeus. A criação do Estado de Israel, em 1948, foi um ponto de virada crucial. Milhares de palestinos fugiram ou foram forçados a deixar suas casas, e Gaza recebeu uma enorme população de refugiados, transformando completamente a dinâmica da região. Desde então, Gaza tem sido palco de conflitos armados e tensões políticas que ainda reverberam até hoje. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou Gaza, junto com a Cisjordânia e outras regiões. Essa ocupação marcou o início de uma nova era para Gaza, uma era marcada por resistência e conflitos contínuos. Nos anos 80, a primeira intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense, explodiu, e Gaza foi o epicentro desse movimento. Desde então, Gaza tem sido sinônimo de resistência, mas também de sofrimento. O bloqueio imposto por Israel e Egito após a ascensão do Hamas em 2007 fez com que as condições de vida na região se deteriorassem drasticamente. A economia de Gaza entrou em colapso, o desemprego disparou, e a infraestrutura foi devastada por anos de conflito. Além das guerras e dos bloqueios, Gaza enfrenta desafios humanitários alarmantes. Com uma população de mais de 2 milhões de pessoas, a faixa de Gaza tem uma das maiores densidades populacionais do mundo. A falta de água potável, energia elétrica e infraestrutura básica tornou a vida dos habitantes extremamente difícil. Organizações humanitárias frequentemente alertam sobre o risco de colapso total das condições de vida na região. Mas, apesar de tudo isso, o espírito de resiliência e esperança ainda pulsa forte entre os habitantes da faixa de Gaza. Eles continuam lutando por seus direitos, por um futuro de paz e dignidade, mesmo diante de uma realidade tão desafiadora. E assim, chegamos ao fim dessa longa, complexa e fascinante jornada pela história da faixa de Gaza. Um território que, ao longo dos milênios, já foi lar de civilizações antigas, palco de conquistas e, infelizmente, de muitos conflitos. Mas a história de Gaza está longe de terminar. A cada dia, novos capítulos são escritos, e nós, como espectadores globais, continuamos acompanhando de perto os desdobramentos dessa saga que já dura milênios. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua companhia. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora para continuar aprendendo mais sobre a história do Oriente Médio e outras regiões fascinantes do mundo. Obrigado por assistir, e até a próxima!